So guys, I want you to pay a lot of attention, okay? I will review everything of the past simple, okay? And if you have any question, you ask me, okay? So let's see. Past simple, guys, é o passado simples. Passado simples é o passado que já foi completado, já acabou, já está no passado, ok? So, this is the past simple. Você vai utilizar o past simple in 4 situations, que são essas 4 situações aqui. I will explain to you. The first situation is completed action at a specific time. Okay? So, this in Portuguese is ações completadas em um momento específico. Então, se você vai falar que você fez uma coisa no passado e você vai falar em que momento você fez, você vai utilizar o past simple. Então, aqui o exemplo. I bought 3 CDs yesterday. Concorda que você já comprou o CD? Certo? Já comprou, você já tem o CD, já acabou a ação de comprar. Certo? Você acabou a ação, é sim. Perfeito? Ok? Everybody? Yeah? Yes. Então, essa é a primeira situação que vocês vão utilizar o past simple. A segunda is completed situations and states in the past. Então, sabe quando você quer falar que você já fez alguma coisa? Que você já teve alguma coisa? Certo? Então, você também vai utilizar o past simple, certo? Então, aqui o exemplo. I had green hair for a while as a teenager. So, I had green hair for a while as a teenager significa eu tive cabelo verde por um tempo quando eu era uma adolescente. Isso foi uma ação que já completou. Concordo que com essa frase a gente consegue concluir que atualmente ela não tem mais cabelo verde? Yes. Que é muito bom. Yes. Deve ter ficado muito bom, gente. Cabelo verde, aquela coisa não deve ficar legal. Mas, enfim, a ação já foi completa, ela não tem mais cabelo verde, ok? É isso. Foi uma ação que já foi completada, um estado que já foi completado, ou seja, ela era uma pessoa que tinha cabelo verde. Então, era um estado dela, certo? E isso foi no passado. Então, também, nessa situação, a gente também vai utilizar o past simple. Ok? Third situation is repeated actions in the past. Então, ações que eram repetidas no passado. Então, quando você quer falar, por exemplo, eu costumava fazer aulas de natação, ou eu jogava futebol todo sábado, igual tá aí o exemplo. Eu fazia alguma coisa com certa frequência. Você fazia, não fazia? Só que você não faz mais. Então, essas ações também acabaram, certo? Então, se acabou, past simple. Perfeito? Então, olha só. We played football every Saturday. Tá vendo que aqui, por mais que coloque every, já acabou? Porque eu jogava futebol todo sábado. Você não joga mais todo sábado. Às vezes mudou o dia, às vezes já tem muito tempo, já acabou, você nem gosta mais de futebol, mas você não joga mais no sábado, certo? Até aí todo mundo ok? Rodrigo, Raul, everybody? Yes. Yeah. Yes. Okay. Yes. E a última situação que vai se utilizar é the main events and situations of a story. Just to read here, this is the main events and situations of a story. Main, guys, significa principal. Então, os eventos principais e situações principais de uma história, quando você está contando uma história para alguém, certo? Sobre a sua vida. Aí você vai estar falando sobre os eventos principais. Então, olha aqui, por exemplo, a menina está contando alguma história e ela fala I ran out of the house, crossed the road and jumped on the bus. O que ela está falando? Que nessa história, ela fugiu de casa, atravessou a rua e pulou no ônibus. Certo? Concorda que, por mais que seja uma história que ela está contando de algo que estava acontecendo, certo? É uma ação que já acabou também? Ela não está correndo de casa agora, fugindo de casa agora, não está atravessando a rua agora e nem pulando no ônibus agora, certo? Então já acabou? Certo? Então, nessas 4 situações, vocês vão utilizar o past simple. É mais chatinho no past simple. É os tipos de verbo, certo? Regular e irregular. O regular é o famoso ED, certo? Então, todas as vezes que for regular, todas as vezes que tiver regra, a regra é o ED, certo? Então, loved, kissed, jumped, regular verbs, ok? O irregular verbs não tem regra nenhuma. Então, nisso, vocês vão ter que
Okay. Alguém tá ouvindo? Yes. Yes. Now we stopped. Now we Oxi. Okay, so irregular verbs, right? Irregular verbs não tem regra, porém no livro, olha só, igual eu coloquei aqui, ó, Students Book, page 173. Vocês já vão ter a lista certinha dos verbos principais, ok? E regulares que vocês vão precisar. Lulu, você tá aí? What? Are you with your book there with you? Yes. Yes? Raul and Rodrigo, I sent you the PDF. Eu mandei para vocês o PDF do livro? Não sei se... No. Não lembro. Don't remember. Okay, no problem. I will send you a photo, okay, of the verbs of the page, okay? Ok. Now, there are the main verbs, okay? Just a minute. I will send in the group, okay, Lulu? I know that you have the book, but it's easier, okay? Okay, take a look there, boys. So this page of the book, you have the verbs, okay? Então, os verbos no presente normal, Ok. vai, taranã, e a segunda coluna, tanto essa quanto essa daqui, tá escrito past simple, tá vendo? Então, assim vocês vão utilizar Yes. o past simple. Esses são os verbos no past simple, ok? Lembrando, durante a prova não tem acesso a essa lista, ok? Então tem que ir decorando, treinando antes da prova, ok? So, só uma coisa que eu queria puxar a atenção. Com a foto aí, vocês estão vendo que o primeiro verbo da lista é o verbo be, certo? Rodrigo, Raul, right? Right. Yes. Tá vendo que no past simple tem dois? Tem o was e o were? Yes. Yes. Então, vou explicar o porquê. Lembra aquelas coisinhas chatas assim? Estão vendo aqui minha tela? He, she, it, She, it. you, we, they. Ups. Então, a gente vai ter a conjugação do verbo to be também no passado. Assim como no presente a gente era am, are e is, no passado também vai ter essa conjugação, certo? É fácil, certo? I, he, she, it, você vai utilizar was, certo? Então, Ok. todas as vezes que você quiser falar ser ou estar para I, he, she, it, was. Todas as vezes que você quiser falar ser ou estar para you e they, were. Ok? Só isso. Ok? Então, I was beautiful. Eu era bonita. He was young. Ele era novo. You were ugly. Você era feio. Ok? Significa a mesma coisa, certo? Porém, conjugações diferentes. Certo? Yes. Ok. Vencemos essa fase do past simple, então. Só queria voltar numa coisa. Vocês sabem utilizar o did? Didn't? Yes. Yes. Rodrigo, you too? Didn't it's for negative form, right? Yeah. Negative and interrogative form. Então, Yes. igual, só dando um exemplo. I loved you. Tá no presente, concorda? Presente não, tá no passado, Yes. mas na positiva, certo? Na positiva. Ok? I loved you. Eu te amava. Agora, se você quer falar eu não te amava, I didn't love you. Olha que asterisco importante. O verbo, você só vai ter que conjugar tanto os irregular verbs quanto os regular verbs. Tipo, no regular verb você só vai ter que pôr ed, e nos irregular verbs você só vai ter que mudar o verbo para a segunda coluna quando for na positiva. Na negativa e na interrogativa você não vai mudar o verbo. Na interrogativa e na negativa você não vai mudar o verbo. Então, love tá normal, tá vendo? Eat aqui também tá normal. Você não tem que mudar. Por quê? Porque tem o didn't. O did já transforma o verbo no passado. Ele é mágico, ok? Ele transforma o verbo no passado. Então, quando for negativa e interrogativa, o verbo fica normal. Se a frase estiver na positiva, aí você vai ter que conjugar ou com ed ou mudando o verbo, ok? Depende de qual é o... Ok. Beleza. Então, negativa, a ordem vai ser sempre o sujeito, o didn't, e o verbo normal, ok?
E na interrogativa vai ser sempre o did, sujeito, o verbo e, enfim, qualquer complemento que seja, ok? Então, é isso. Isso tanto para irregular, tanto para o regular, ok? Só mais uma coisinha que eu quero explicar para vocês, que eu acho que no vídeo que eu enviei para vocês para assistirem não deve ter falado, que é esse emphatic past simple. Sabe quando você quer enfatizar uma coisa que você fez? Então, tipo, a sua mãe chega e fala assim, nossa, ninguém lava a louça na sua aqui em casa. Aí você fala, eu lavo sim! Sabe quando você quer falar isso? Tipo, quando você tá assim, bravo pra caramba, Yes. você quer falar assim, eu faço isso sim? Tipo, sim, você quer enfatizar, você vai utilizar o past simple. Como que você vai fazer isso? Se alguém, por exemplo, chega e fala assim, não, você não viu um fantasma, você vai falar assim, I did see a ghost. Tipo assim, eu realmente vi um fantasma. Enfatizando o que você viu, entendeu? Deixando, tipo, pá, entendeu? Então, se você quer falar, eu realmente lavei a louça, porque é passado, certo? Realmente lavei a louça, I did wash the dishes. I did wash the dishes, ok? Então, o did ali também, ele pode ser para enfatizar, é tipo, eu realmente fiz isso, ok? Ok. Ok. Ok? So, Ok. alguma dúvida no past simple? Porque aí agora eu já vou passar para o próximo. No. Pode passar? No. Rodrigo? Yes. Yeah? Ok. Rodrigo, só vou te mandar uma coisa. Eu mandei um site para os meninos, que é um site que tem toda a lista, certo? Esse site, toda a lista fala dos verbos irregulares. Esse site você pode usar tanto ele, quanto você pode usar também a página do livro que eu mandei. Ok? Mas, Ok. tendo o site, tem mais uma opção. Ok? Ok. So, let's come back here. Past continuous. Past continuous é simples, por isso que eu só anotei pouco. Past continuous é quando você quer falar que você estava fazendo alguma coisa no passado. Ou seja, estava fazendo. Gente, decora isso. Estava fazendo alguma coisa. Então, você pode falar, eu estava pulando, eu estava dançando, eu estava dormindo, eu estava fazendo, tem que ter o ando, endo, indo. Decora o ando, endo, indo. Tem que ter ando, endo, indo. Como é que eu falo ando, endo, indo em inglês? ING. ING. Ok? Então, olha que prático. Se você quer falar, ele estava dançando. Raul, how can I say ele? He. He. How can I say estava? Era was. Was. Dançando. Dancing. Dancing. Pronto. Tá certíssimo. Lulu, how can I say eles estavam conversando. Eles They estavam were conversando. talking. Perfect. Rodrigo, how can I say você estava pulando? You were pulando. jumping. Perfect. Entenderam? Esse é o mais simples que tem. Fala certo. Right? Okay. So, guys, finished the explanation. Okay.